Existem algumas pessoas que passam pela nossa vida e nesse trajeto a gente acaba tendo essas pessoas como referências de opinião. Mas existem algumas pessoas que estão com a gente desde o nosso primeiro dia de vida e são os nossos pais. A opinião dos nossos pais ela é extremamente válida em momentos cruciais da nossa trajetória, da nossa formação, mas chega um momento que a gente precisa entender que a opinião deles e o que eles expressam para nós é baseado nas suas próprias vivências. Então, quando eu levo a opinião do meu pai ou da minha mãe para definir a minha vida, eu estou deixando claro que o meu propósito de vida não importa, porque eu estou disposto a viver aquilo que eles desejaram para mim, daquilo que eles sonharam para mim. Vou dar um exemplo claro. O meu pai, nós somos 5 filhos e ele queria muito que um dos filhos se formasse para administração. E não foi assim que aconteceu. Eu sou 100% de humanas, eu passei em um vestibular para uma universidade pública, uma universidade do estado, para estudar artes plásticas. E eu sei que às vezes dentro do coração do meu pai, dentro daquilo que ele tinha idealizado para mim, para os meus irmãos, foi uma frustração. Minha irmã, ela também foi por outro caminho, meus irmãos de tal maneira também seguiram outro caminho. Mas se eu tivesse seguido a administração, eu teria ido completamente ao contrário daquilo que eu sou como pessoa, daquilo que está intrínseco em mim, sabe? E eu conheço muitas pessoas que paralisam as suas vidas por viverem pautadas na opinião de seu pai ou de sua mãe. Eu gosto muito de falar da honra. A honra ela é extremamente importante. Nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Isso é bíblico. Honrar o teu pai e a tua mãe para que seus dias sejam prolongados sobre a terra. Só que a honra não está ligada a fazer tudo o que eles querem. A honra não está ligada a viver um estilo de vida que eles idealizaram para nós. A honra está ligada a entender que eles chegaram no limite deles e eles deram o melhor que eles podiam enquanto eles puderam. Então, existem alguns ciclos que precisam ser quebrados e rompidos na nossa vida. Nós precisamos amadurecer a tal ponto para entender que até aqui eu valido e vivo pautado na opinião do meu pai e da minha mãe. Mas daqui para lá são as minhas decisões, as minhas escolhas. Eu tomo conselho com eles ou com pessoas mais maduras que eu tenho como referência, mas eu não replico aquele estilo de vida. Então, eu tenho na minha família pessoas que, por exemplo, se envolveram em um relacionamento afetivo muito cedo e foram para a separação. E aí você olha ali para aquela genealogia, os tios, os primos, toda a estrutura daquela família é destruída, é composta de mães solteiras. Porque foi um ciclo repetido e nós precisamos quebrar esse ciclo. E o primeiro ponto para quebrar esse ciclo repetido na família é verdadeiramente constituir a nossa própria vida. Entender quem nós somos. Quando você entende quem você é e para que você está aqui, ou pelo menos dá um passo para descobrir o seu propósito de vida, você deixa o propósito do outro ser cumprido por ele e não deixa ele definir o seu propósito. Então, são vários pontos que precisam ser trabalhados para que a gente viva verdadeiramente uma vida plena, uma vida abundante, uma vida próspera. E o primeiro ponto é realmente cortar os laços, umbigo umbilical. Tem muita gente presa no umbigo umbilical de pai, de mãe, de avó, de quem criou, e deixam de viver a sua própria vida. Vocês já ouviram aquela frase assim, fulano ficou pra titia. Fulano ficou pra titia porque pautou a vida dela toda no seu pai, na sua mãe, e aí não se relacionou, porque não saía, porque o pai tinha medo que ela saísse para conhecer novas pessoas, então o medo que o pai tinha passou para ela, e aí ela começou também a ter medo de sair, aí ela não saía, ela não conhecia novas pessoas. Então, vocês vão observar que está condicionado. E aí o propósito daquela pessoa que ficou para a titia, ele foi apagado. Ela não constituiu família, ela não se relacionou, ela não multiplicou seus talentos, ela não ajudou outras pessoas, porque o medo de conhecer novas pessoas, que foi passado através do pai ou de uma mãe que teve um trauma ali alguns anos atrás, foi
passando de geração em geração. E se depois disso, posteriormente, ela vier a ter uma criança, um filho, ela vai passar aquilo para o filho até que aquele ciclo seja quebrado. Então, ciclos de miséria, ciclos de infidelidade, ciclos de desonra, ciclos viciosos, literalmente de vícios, ciclos de desgraças precisam ser quebrados e rompidos. E o primeiro passo é entender que a minha vida é a minha vida e a vida dos meus pais e dos meus parentes é a vida deles. Porque senão a gente vai viver nesse looping, vou viver nesse looping repetindo, e quando eu vejo, eu estou repetindo os padrões que a minha avó cultivou, que aí passou para minha mãe, a minha mãe aplicou em mim, aí eu aplico no meu filho aplica no filho dele, até que esse ciclo se rompa. E é tão interessante a quebra de ciclos, é que quando você se posiciona e decide quebrar, romper com aquele ciclo até aquele momento, para em você, então não passa. Você está abençoando a geração dos seus filhos, dos seus netos, dos seus tataranetos. Então, quando você olha para você, você entende, peraí, até aqui nesse momento eu vivi pautado na opinião da minha família, da minha mãe, do meu pai, do meu responsável, de quem me criou. Eu vivi nesse apego, mas eu corto o umbigo umbilical. E a maldição hereditária, aquele ciclo desgraçoso, ele para aqui. Ele não vai atingir os meus filhos, ele não vai atingir os meus netos, ele não vai atingir a minha geração futura. E é aí que o jogo muda, meus queridos. E é aí que você começa a experimentar verdadeiramente a boa, perfeita e agradável vontade de quem nos criou e nos constituiu. Porque o nosso propósito é individual, a nossa salvação é individual, nosso estilo de vida é individual. Nós precisamos contar a nossa própria história. Nós precisamos construir a nossa própria história e as nossas experiências. Não dá para viver uma vida inteira pautada na experiência daquela pessoa que queria que você fosse assim, que queria que você fizesse isso, que queria que você fosse para tal lugar e não para tal lugar. E é isso. Rompa os ciclos, quebre esses padrões e se desvincule verdadeiramente do umbigo umbilical. Eu sei que na fala, assim, parece um pouco pesado, mas comece a rever o que você tem feito, o que você tem vivido, quais padrões familiares você tem repetido, a fim de quebrar isso mesmo, destruir e construir algo novo a partir de agora, para o seu futuro, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu casamento, para os seus netos, a fim de viver verdadeiramente aquilo que você nasceu para viver. Quando Deus cria a humanidade, Ele não criou ninguém igual a ninguém. Cada um tem um propósito. Quem é mais caladinho vai se conectar com quem é mais caladinho. Quem é mais expansivo vai se conectar com quem é mais expansivo. E assim é o ciclo da vida, sabe? Então, você tem um propósito único. Você só precisa romper com os padrões, romper com o umbigo umbilical a fim de verdadeiramente encontrar o seu lugar no mundo, o seu lugar de propósito e paralisar completamente os ciclos viciosos familiares que você tem cultivado até aqui.